Vai. Olá, seres abdomináveis, como vocês estão? Abdomináveis. É que faz abdominal? Todo mundo pode fazer abdominal. Não, pelo amor de Deus, não. No, God, no. É que eu sempre chamei todo mundo de ser abdominal, mas tudo bem. Nunca vi isso. Bom dia, boa tarde, boa noite. Bingo. Bem-vindos a Estado das Três. Olá, sou eu novamente aqui, a Edila. Marina. Caio. E hoje a gente vai falar de um assunto, dando continuidade ali ao nosso vídeo anterior, que foi sobre a gravidez. A gente vai falar um pouquinho, então, sobre algumas dificuldades que a gente passou, mas como a Marina chamou a atenção ainda há pouco, nem tudo isso significa que seja atrelado ao nanismo, né? Porque a gente sabe que quem tem o nanismo tem uma predisposição para ter algumas doenças específicas. Mas aqui no caso, a gente vai mencionar algumas que de repente, tanto um filho com nanismo ou sem, ele pode ter passado por essa situação. O que ia falar, filho? Não. Porque a única coisa garantida com o nanismo é o tamanho mesmo. O resto Então assim, alguns outros problemas. fazendo um breve relato sobre o Caio, até teve algumas pessoas que achou assim meio cruel eu dizer que o Caio nasceu, acharam que o Caio nasceu feio. Não é cruel ser verdade, tá, gente? Mas assim, Na verdade, assim, pode ser cruel e verdade. mas o quê? O que a gente depois, né, Mas ela não me descartou pra ser feio, tá? Não, mas na verdade eu acho que o que complicou bastante a questão do nascimento do Caio foi que, como não tinha exames na época, eu falei pra vocês, há 30 anos atrás a gente não tinha ultrassom, e o médico só dizia assim: meu Deus, vai ser um bebê muito grande, a senhora prepara o enxoval tudo bem grande. Claro, o perímetro cefálico dele era grande, então o médico achou que ele ia ser um bebê grande. O que eu fiz? Eu comprei todos os tip-tops G e GG. Quando ele chegou da maternidade, que a enfermeira trouxe ele, com o primeiro tip-top, ele parecia aquele boneco de posto, porque assim, ó, sobrava tudo. Ele não tinha os bracinhos, as perninhas eram extremamente curtos, né? E aquele tip-top, tanto no pé quanto na mão, sobrava. E como eu falei pra vocês, quando eu desci da sala de recuperação, que tinha 29 pessoas lá na nossa sala, era aquela loucura toda no quarto. Quando as pessoas começaram a ir embora tal, e a mamãe chegou, ela também percebeu que tinha alguma coisa errada, e aquilo incomodava muita gente, aquele braço, aquela perna assim, aquele tip-top daquela maneira. Porque ninguém falava nada, né? Ele não tinha pescoço, assim, ele não... Era tudo reto, então assim... Eu acho que isso é que deixou o Caio nessa situação. Confesso pra vocês que a minha família é de uma gravidez assim exagerada, porque a mamãe engordava 36 quilos, a minha irmã 34 e eu engordei 30 para ganhar isso, né? Então também teve isso. Daí ele foi desinchando, foi ficando bonitinho, até que apareceu ali a foto que a Marina mostrou, que realmente ele... Bonitinho, nada, nenhum milagre, gente. Não, ficou lindo. Aí parecia um anjo. Mas assim, o Caio teve, no início ele teve um problema também auditivo, porque normalmente os anões apresentam alguns problemas de ouvido, né, dores de ouvido. Então, normal, o Caio teve, mas assim, foi rápido, passou por aquilo. Também teve um problema de intestino, que também rapidamente a gente conseguiu que o pediatra desse volta. Então assim, foi tudo bem tranquilo. A mão do Caio nasceu uma diferente da outra, mas não precisou de nenhum recurso. Mas hoje é quase perceptível, uma um pouquinho marca a outra, pelo menos a impressão é essa. E de fato, né, o Caio, quando ele nasceu, eles têm uma mão assim em forma de tridente, e aí a mãozinha dele direita era muito diferente da esquerda, e aquilo me preocupou, mas também não era nada assim, tinha uma mobilidade legal. A Marina, por sua vez, né, nasceu, a gente já sabia que ela ia ter nanismo. Ela nasceu com 3,5 kg, que o Caio foi 3,470, nasceu com 49 centímetros, 2 centímetros a mais do que o Caio. Quantos quilos a senhora engordou pra ganhar a Marina?
28. O teu, o teu com dieta, eu engordei 30, a Marina sem dieta, liberei, comi tudo que tinha vontade, engordei 28. Por isso que mas eu sou pra ganhar, bem resolvidão. Porque, entendeu? Mãe que faz dieta, passa estresse pro bebê. Não, tá pecado. Não faz isso, não. Eu faço a mesma dieta da mãe, que a mãe fez na época da gravidez. Só engorda, né? Não fala isso, depois a gente vai falar sobre isso. Mas aí, então, a Marina teve um probleminha, assim, bastante grave. A Marina, o primeiro problema dela foi a intolerância à lactose. Só que o médico aqui de Tubarão, há 28 anos atrás, esse negócio de intolerância à lactose não era muito comum. E aí o diagnóstico é refluxo, na verdade. Isso, exatamente. O diagnóstico era de refluxo, então assim, ó, o pediatra, ele trocou todos os alimentos, mas não trocou o leite. E ela já tinha parado de ser amamentada, isso estava com 6 meses e meio. Logo que eu parei de amamentar e que ela começou a tomar o leite, ela começou a ter esse problema. Então, a situação ficou tão grave que o pediatra me chamou e disse que não tinha mais o que fazer. Ela estava pesando 4,8 kg, já com 8 meses. E eu nunca esqueço que meus 2 amigos, na época eu estava sozinha, eu trabalhava na Eletrosul, e eu cheguei desesperada, chorando, porque o médico tinha dito que não tinha mais recurso para a Marina. E 2 amigos meus da empresa, o Wilson Antunes e o Moisés, pegaram a Marina no hospital, assim, em cima de um travesseirinho, e voamos, né, para Florianópolis. E daí, para minha sorte, o pediatra que nos indicaram lá, ele, na hora que ele viu a Marina, né, a situação dela, assim, como ela estava muito desidratada, ele perguntou qual era a alimentação e ele matou na hora, né? Ele tinha recém-vindo da Europa com um estudo sobre intolerância à lactose. E aí a gente saiu de lá com uma lata de um leite importado, e aí depois então veio a saga do leite, né? Da época, provavelmente. Aí também outro anjo que apareceu na minha vida foi o padrinho, o Dindo e a Dinda dos meus filhos, o Renato e a Ângela, e eles começaram então a comprar esse leite, e que vinha direto para Porto Alegre, era da Holanda. A gente tinha a pensão deles, mas em compensação o custo com leite ultrapassava o valor do quanto eu ganhava. Tem até uma foto, né, minha do Caio, acho que a gente com as latinhas. Com as latinhas. Porque quando o padrinho dela, né, o Dindo dela e a Dinda traziam aquela caixa com aquele leite para nós, assim, a gente não tinha nem como agradecer. Era assim um verdadeiro, não só um presente pelo fator financeiro, mas assim a preocupação deles de saírem de Porto Alegre, trazer esse leite para nós. E aí depois de 6 meses eu consegui ficar mais 6 meses tratando a Marina com esse leite, e finalmente ela foi liberada para tomar o leite de cabra. E o leite de cabra naquela época era tão caro, ele só era um pouquinho menor do que esse que era importado. E aí a gente não teve outra escolha, a gente acabou comprando as cabras. Porque era tão caro também o leite de cabra naquela época, que a gente encontrou um outro anjo que chegou na nossa vida, e ele se comprometeu, se eu comprasse a cabra, ele então trazia o leite pra gente e também venderia o restante lá, né, que a cabra produzia. E assim a gente fez durante 3 anos e meio. A Marina tomou leite de cabra e finalmente depois a gente começou a ter uma vida normal e tudo certo. Fora isso, ela me deu alguns sustos, né? Ela teve uma pneumonia, também ficou o início de uma pneumonia, e ficou internada 8 dias, porque para eles algumas situações elas potencializam, né? Segundo o médico, não precisaria de tanto tempo de internação se não fosse a fragilidade dela. Então assim, foram alguns sustos, né? E depois teve alguma situação com o Caio, o Caio foi operado das 2 pernas, porque ele teve um arqueamento muito forte, né? O Caio, ele tem geno valgo
e a Marina tem... Não, eu não sei. Um é valgo e outro é varo. Eu sou porque... varo, Varo. que é quando a perna torce pra fora. Então, Assim aqui e assim. pra cá. É, eu sei que tem o ditado que quem é valgo não cavalga. Então, não. Então, Eu sou valgo. Quem é Então, a valgo? Marina é valgo. que é pra dentro. é, pra dentro. Atrapalha no Isso. cavalgar. Exatamente. E aí o Caio colocou, ele fez a cirurgia nas duas pernas com o Dr. Renato Slonka. A gente, se é anjo que cai do céu, não sei, mas aquele homem caiu na nossa Beijo, vida doutor Renato. de uma forma assim que... Aí operamos o Caio ficou na cadeira de roda, foi uma época super divertida, 3, 4 meses. né? Porque na escola dele... Corrida de cadeira de roda com um cadeirante só, é sempre vitória. E a gente também teve outro anjo na nossa vida, que foi o Miro, o nosso porteiro da Escola das Baianas, que ele conduzia quem é que ia brincar com a cadeira de roda do Caio, porque a gente sabia, ele estava ali com as duas pernas engessadas, então tinha que ter muito cuidado. Todo mundo queria andar com o Caio, mas o Miro era o nosso protetor. A gente sabia que o Caio estava em boas mãos, porque ele sempre dizia, não, hoje quem vai andar é o fulano, mas não pode correr. Mas a gente chegava lá... Tem vários agradecimentos aí. Tem agradecimento pra irmã Giovânia, tem agradecimento pra irmã Terezinha, tem agradecimento pra Maria Lúcia, que fizeram a rampa pra mim poder subir. Exato. Eu era o único aluno que precisava de rampa na escola. Eles fizeram a rampa pra cadeira de roda. E aquela rampa ficou lá por anos, todo mundo usava, ficou legal pra caramba. Mas o Miro também foi o guardião ali da... o Miro sem na dúvida, hora sim. das brigas pra ver quem brinca. O Miro que vinha ali pra regular o negócio. Hoje, claro, com tudo que tá e tá certo, né? É o mínimo, né? Ter uma rampa, então tem toda essa questão da adaptação. Que hoje, Mas antigamente... naquela época não Foi era há 15 tanto, anos né? atrás. Isso. 15 anos mais. Mais? Muito mais. Esquece. Jesus, Não, é, muito mais. velho. Não, uns Mas 20 era anos. uns 13 anos atrás. Não, 20 20. Não, eu não tinha 10, eu tinha uns 12. Não, Então, 18. Sexta série. 18 anos. 12. E a Marina, aí tá, e o Caio passou essa fase legal, depois a Foi Marina... legal. É porque É, você não foi. operou as duas pernas, Não, né? foi legal porque eu digo... Não, foi uma batalha. A nossa sorte foi que o Alexandre, ele parou um tempo de trabalhar e se dedicou, né, durante esse tempo todo para a recuperação do Caio. Alexandre é o nosso padrasto. Até ele poder voltar a viajar, isso. E aí o Caio já estava assim mais forte. Depois a Marina teve uma cirurgia da mão, um transplante de tendões, porque a mão da Marina Foi uma era... realocação dos tendões. Realocação dos tendões, exato. A Marina nasceu com a mão virada para cima e sem o... Essa aqui, no caso. É uma mão pequenininha que Isso. agora a gente não buscou saber o que houve, mas houve. E aí eu tenho duas cicatrizes aqui, uma do Harry Potter e essa. E aí o médico só falou assim que o que acontece, o meu tendão, ele é da espessura de uma linha de costura. E aí por isso que não tem muita força nos dedos, então assim, não tem questão muito forte da pegada, mas é boa pra dar uns tapas, então assim, funciona. Mas o polegar tem uma funcionalidade excepcional, por isso, né, que ela Porque consegue precisa fazer, tá ótimo. Basicamente consegue fazer isso. muita coisa. Até quando ela começou a secar meu cabelo, que ela usava assim a mão, eu dizia, meu Deus, como é que ela consegue fazer isso? A Marina com a mão... Pra mim é normal eu me assustar e lembrar que a Mana tem uma mãozinha ruim. 99,9%. Ruim é o teu. Eu não lembro. Sim, não. Não, que não tão funciona. funcional. Eu Mas também, eu esqueço. 99,9% eu... a Mana tem uma mão que não ajuda tanto. Mas nem lembra. Não lembra, não lembra. Nossos amigos esquecem que a gente é amigo. Pois é, a gente esquece que a gente é não. Ah, é verdade. E assim, ó, eu vejo que com todo esse quadro, né, de medicação e de médico e de problema de saúde, um dos grandes medos meu sempre foi a dosagem do remédio. Já teve situação de a gente ir numa clínica que o médico perguntava para mim, qual é a dose que a senhora usa? E aí eu dizia, mas como? Eu não sou formada em medicina, sou Se o publicitária. senhor não sabe, eu É. muito menos. Outros chegavam a olhar ali na minha frente no Google, coisa que me deixava assim apavorada. E isso talvez, esse meu medo, esse meu pavor, ele vem de uma situação quando o Caio teve um problema, né, acho que foi de dor de ouvido, alguma coisa lá,
numa praia e Eu o não médico... lembro. Ah, não, foi de respiração. E o médico deu uma dose exagerada de Berotec. O Caio teve um choque anafilático, né, que é uma reação alérgica, e a gente quase perdeu o Caio. Ele conseguiu chegar no outro hospital em Porto Alegre a tempo de ser atendido, mas foi diagnosticado que realmente foi do Berotec. Então a gente que tem filhos assim com alguma sensibilidade, alguma deficiência, né, que não tenha um peso, que não tenha, sei, uma altura, enfim, tudo isso tem que ser muito cuidado. Alergia, né? A partir daquele momento eu tinha muito cuidado com relação aos remédios que eram ministrados para eles. E terminando então esse vídeo de hoje, né? Mas assim, então gente, esse foi um relato para contar para vocês quais foram as maiores dificuldades. Claro que a gente não quer ficar que teve, né? Depois a gente vai entrar numa outra história, que daí a gente precisa falar um pouquinho mais, que foi a última cirurgia do Caio e a última cirurgia da Marina, mas daí merece um filme especial justamente por conta das duas especificidades, é isso assim, né, que se fala, que foi bastante complicado, principalmente a busca do profissional para poder atender a Marina. Curta, Comente. compartilhe.